O Evangelho de hoje não é apenas um relato de um milagre. É um grito silencioso que atravessa os séculos e também chega até nós, pedindo cura, compaixão, missão. Nos mostra um homem mudo, aprisionado por forças que o impediam de se expressar, e também um Jesus que vê, sente, age. E mais do que libertar uma voz, Cristo devolve dignidade, sentido, direção. É por isso que o Evangelho de hoje quer despertar em nós a consciência de que muitos estão calados por dentro pela dor, pela ansiedade, pela falta de esperança e precisam de alguém que os conduza de volta à vida. Também revela o coração de um Deus que não ignora as multidões cansadas, perdidas. Hoje, o Senhor nos convida a sermos trabalhadores em sua messe, a deixarmos a apatia e assumirmos o nosso lugar nesta grande missão que temos. Porque a messe continua grande e muitos ainda esperam por libertação. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 9, versículos do 32 ao 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje situa-se no coração do ministério público de Jesus. Ele já havia curado o paralítico, chamado Mateus para segui-lo, sido questionado pelos fariseus e agora o vemos enfrentando mais uma vez a oposição religiosa. A cena se passa durante uma das muitas andanças de Cristo pelas aldeias e cidades da Galileia, onde ele ensinava, pregava, curava. O texto de hoje, queridos, não é um relato de um milagre apenas. É uma revelação da batalha entre luz e trevas, da compaixão ativa de Deus e da cegueira daqueles que, por orgulho, se recusam a ver. Mas vamos olhar para este texto, para este lindo evangelho, sob um ângulo pouco explorado. É isso que quero trazer a cada um de vocês hoje. O homem mudo, possuído por um espírito maligno, não era apenas alguém que não falava. Ele estava preso a um cárcere invisível. Era como se a voz da alma estivesse acorrentada. Agora, quantos hoje vivem em uma mudez espiritual semelhante? Não conseguem orar, não conseguem se expressar, não encontram palavras para clamar, para agradecer, para gritar por ajuda. É por isso que o Evangelho de hoje nos mostra que não é apenas a cura física que está em jogo,
mas uma libertação daquilo que rouba a nossa capacidade de comunhão com Deus e com o outro. A mudez daquele homem, queridos, representa, em um sentido mais profundo, o bloqueio interior que muitas pessoas enfrentam por causa de traumas, pecados ocultos, uma vida desconectada da fé viva. Jesus não apenas o cura, Ele o liberta, expulsa o mal que impedia sua voz de sair. E a primeira coisa que aquele homem faz após a libertação é falar. Sim, falar. A fala representa aqui, queridos, o reencontro com a identidade, com a dignidade, com a comunicação com o mundo. A voz é símbolo da vida restaurada. E isso é poderoso. Agora, a multidão se maravilha. Os fariseus acusam. Aqui então nós encontramos o contraste entre os que têm o coração aberto e os que vivem uma religião vazia, marcada por julgamentos. Eles não negam que houve um milagre, mas dizem que o milagre vem do mal. É a distorção total da verdade. E quantas vezes também fazemos isso? Quantas vezes algo bom acontece conosco ou com alguém próximo, mas logo tentamos encontrar um porém, um defeito, uma suspeita. O Evangelho é um espelho, queridos. E nos pergunta hoje, em qual grupo estamos? Na multidão que se admira com o bem ou nos fariseus que por dentro não suportam perder o controle? A cena muda, queridos. Jesus olha para a multidão e se comove. Não é uma compaixão superficial. A palavra usada em grego indica uma comoção nas entranhas, um estremecimento íntimo. Ele vê que aquelas pessoas estão como ovelhas sem pastor, cansadas, abatidas, perdidas. Agora eu lhe pergunto, e você? Você que me acompanha? Você já se sentiu assim? Jesus vê o que os outros não veem, o cansaço do corpo, da alma, as tentativas de sorrir com o coração em pedaços, as máscaras que usamos para esconder a dor. Ele não apenas percebe, mas se move em direção a nós. E aqui está uma das grandes lições desse Evangelho. Cristo não passa indiferente pelas dores humanas. Ele se envolve, ele caminha até onde está o sofrimento. E o que ele nos pede? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa frase, queridos, tão conhecida, é um chamado urgente, pois Jesus quer que sejamos não apenas espectadores de milagres, mas continuadores de sua obra. Ele não está dizendo que falta campo para trabalhar, não é isso, mas que faltam pessoas dispostas a sair de si, a se levantar do comodismo, a anunciar também a boa nova. Hoje muitos estão esperando um sinal, mas esquecem que foram chamados para ser o sinal. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que estão em silêncio espiritual? Quantas estão encurvadas pela tristeza, com o coração ferido, sem esperança? Você pode ser a voz que as liberta, sabia? Sim. Agora, fazendo um paralelo com a nossa vida, estamos numa geração cansada e silenciosa, não é mesmo? Concorda? Vivemos em um tempo de sobrecarga. Pessoas adoecem, sem febre, gritam por dentro, continuam sorrindo nas redes sociais. Estamos cercados por vozes, mas poucas são as que de fato escutam. Nossos lares estão mais silenciosos espiritualmente do que nunca. Oração? A oração virou exceção. A escuta da palavra, então, é substituída por distrações contínuas. O Evangelho de hoje, então, denuncia essa realidade, mostra o quanto precisamos ser curados da mudez espiritual, do cansaço crônico da alma, da ausência de pastores, ou seja, de líderes, de pais, de mães, de amigos que realmente conduzam os outros com amor e verdade.
E mais ainda, viu? Mostra que Cristo continua passando pelas nossas cidades e povoados, pelas nossas casas e corações, buscando corações dispostos a se levantar e servir. Agora, pare e pense. Por que será que essa lição de hoje é tão essencial? Porque se não escutarmos, queridos, esse chamado agora, a multidão continuará perdida. Porque se não permitirmos que o Senhor nos cure do silêncio interior, continuaremos vivendo vidas sem voz, sem direção, sem sentido. Porque Ele não quer apenas fazer um milagre em você que está aí com o coração aberto, precisando de ajuda. Ele quer que você se torne milagre também para os outros. Veja a ansiedade, por exemplo, que muitos enfrentam, muitos me pedem ajuda aqui. É quando o silêncio grita por dentro, falo muito disso lá no Evolare. Não é curioso como a ansiedade hoje muitas vezes se manifesta como uma fala interna, descontrolada, um silêncio externo angustiante? A pessoa ansiosa geralmente está cheia de vozes dentro de si, pensamentos atropelam-se, mas incapaz de expressar o que realmente sente. A ansiedade é assim como o mudo do Evangelho, está possuída por algo que lhe rouba a paz. A pessoa ansiosa sente essa falta de paz, mas Cristo está passando, Ele vê, Ele sente, Ele se compadece, Ele cura. Sim, a cura para muitas ansiedades começa quando permitimos que Cristo toque aquilo que está nos paralisando por dentro. Porque Cristo devolve a voz, devolve o sentido, devolve o respiro. Se você quer saber mais também sobre isso, falo muito disso lá dentro do Evolare. Acompanhe, o link está logo abaixo na descrição aqui deste vídeo. Então hoje, queridos, espero que este Evangelho tenha sido muito importante para todos vocês que me acompanham. Escreva também logo abaixo nos comentários algo simples, mas real. Por exemplo, Senhor, cura meu silêncio. Quero ser tua voz no mundo. Deixe uma frase que venha do fundo do seu coração, também para inspirar outras pessoas a sentirem um novo sentido, a encontrarem sentido na palavra de Deus, porque hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir e falar com o coração curado. Amém? E claro, receba também com muita alegria, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, hoje estamos aqui, Senhor. E somos tocados por Tua palavra viva que revela as feridas mais escondidas da alma. Assim como aquele homem, Senhor, aquele homem mudo, há em nós partes caladas pelo medo, pela dor, pela insegurança. Quantas vezes, Senhor, quisemos falar e gritar por ajuda, pedir socorro e não conseguimos? Quantas vezes o silêncio se tornou prisão e o mundo em volta sequer percebeu? Por isso lhe pedimos, Senhor, com todo o nosso coração, vem tocar o que está paralisado em nós. Expulsa o que nos impede de nos comunicar com o Teu amor. Liberta-nos, Senhor, dos pensamentos que nos fazem reféns da ansiedade que consome nossas forças, dos traumas que ainda ecoam dentro de nós. Olha também, Senhor, por todos os que caminham à nossa volta como ovelhas sem pastor. Dá-nos olhos de compaixão, corações dispostos e também voz cheia de esperança para sermos sinais do Teu reino neste mundo tão ferido. Envia, Senhor, trabalhadores para a Tua messe, mas antes, por os corações que precisam ser restaurados para que possam anunciar tudo com verdade. Que sejamos também, Senhor, um desses. Que nós não nos escondamos mais, Senhor, nem silenciamos o Teu chamado. E quando a ansiedade nos visitar, lembra-nos de que Tu caminhas conosco e que a nossa voz, livre em Ti, seja sempre oração
louvor e missão. Amém. E queridos, falando em louvor, estou sentindo a falta de muitos de vocês lá no novo canal Eviva Louvor e Adoração. Aqui nós temos mais de 500 mil seguidores. Todos os dias são mais de 30 mil pessoas que acompanham os conteúdos aqui do canal Eviva. Preciso da ajuda de vocês também. Acessem lá e tenho certeza, os conteúdos de lá, as canções são mais que canções, são orações. É uma terapia, queridos. É uma continuidade, é uma missão tão importante que, olha, se vocês soubessem o poder que tem nas palavras que fiz, olha, não deixariam passar em branco. Portanto, acessem. O link do canal está aqui na descrição aqui deste vídeo, também no primeiro comentário fixado irei procurar deixar, ou então simplesmente lá no campo de procura do YouTube, digite Eviva Louvor. Você já irá encontrar os vídeos. Posso contar com a presença de vocês? É muito importante. Amém. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja também, que Deus proteja a todos, e irei aguardar a presença de todos vocês aqui também neste nosso encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.